Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. E eu percebo algo nessa igreja. Eu percebo algo lindo nessa igreja. Eu preciso falar, pastora Aline. Eu vejo muita verdade nos pastores. E eu vejo aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Então, estou muito feliz porque Deus, Ele aprova, Deus, Ele vem com a presença dEle quando tem um altar verdadeiro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus possa cada vez mais abençoá-los, tu e a tua casa, a tua família, abençoar tudo que leva o nome de vocês, essa igreja, os membros, as pessoas que estão congregando aqui, que vocês também possam ser surpreendidos pela graça de Deus e pelo amor de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Estou com a voz embargada porque eu estou emocionada. Porque tem muita presença de Deus aqui hoje. Tem muita, eu não sei se você sente, mas tem uma presença doce do Espírito Santo aqui, uma presença gloriosa. E eu estou feliz de estar aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que o Senhor tem falado. Eu acredito que o Senhor me chamou para ser uma comunicadora daquilo que Ele tem falado, porque eu muitas vezes falo a tua linguagem, falo aquilo que você consegue ouvir. E vim eu e a minha casa, eu, a Bela e o Telmo. A Vitória ficou no Brasil com o Marco, mas vim eu, a Vitória, a Isabela e o Telmo para cá, para também descansar um pouco e também ministrar, também estar junto com vocês. Eu estou feliz porque eu estou vendo as pastoras juntas aqui. Encontrei com elas lá fora, né? Várias denominações, uma só igreja. E muito feliz de ver essa unidade, esse coração, que permaneçam assim. E estou feliz, sempre é uma honra estar aqui. Esse país tem meu coração. Amo demais estar aqui. Tem também o pessoal da Aba Pai, tem a Cláudia Croceta, que ela congrega comigo lá na Aba. Vocês já viram aquela que eu postei que faz pizza de fermentação natural, fermentação lenta? Viu que eu postei? Então, a professora está aqui hoje, gente. Se vocês quiserem falar com ela, está ali, ó. Cláudia, faz assim com a mão, ó. Está lá, Cláudia. E gente, que Deus tem feito lá é lindo. E ela está aqui de férias com os filhos, fez surpresa para as crianças. E eu estou admirada de ela estar aqui hoje. E obrigada por estar aqui. Eu disse assim, Cláudia, agora tu ganhou mesmo o selo de ovelha. Que vai atrás do pastor, né? Glória a Deus por isso. E ela está com a família aqui também, a irmã que mora aqui. Enfim, tantas... Tem aluna do Casa de Isabel aqui, gente? As alunas do Casa de Isabel. Glória a Deus, eu tenho uma plataforma online. E a gente é bem chegada, né? E Deus tem feito coisas lindas desde 2020... Já vai fazer 6 anos esse ano de Casa de Isabel. E tem gente que está no Casa de Isabel desde a primeira turma, nunca saiu, está lá, faz, refaz, está junto. E durante esses 6 anos eu pude ver tantas transformações que Deus fez na vida de muitas mulheres. E eu quero deixar essa palavra para você. Quando a gente anda com o Senhor Jesus, a gente vai ter a vida transformada, não tem como. Quando você anda com Deus... Por mais que no momento esteja difícil, eu quero trazer essa palavra, não desista. Quando eu cheguei aqui hoje, o Senhor compartilhou isso no meu coração, que tem muitas pessoas aqui que estão com vontade de desistir. Você está sendo tentada, é como que a desistência tem flertado com você todos os dias. Ela tem mostrado, é como se ela abrisse processos na sua frente, sabe? Desiste por causa disso, desiste por causa daquilo. Olha isso, você precisa desistir. Mas o Espírito Santo está aí do seu lado falando, filha, não desiste. Porque existe um fruto que nós só colhemos na perseverança. E esse fruto vai ser colhido pela sua vida, eu acredito em nome de Jesus. Bom, para quem não me conhece, que está aqui, meu nome é Viviane, eu sou esposa do Telmo, casada há 26 anos. Mãe de 2 meninas, uma de 22 que casou, vai fazer 2 anos agora em agosto. Estou esperando para ser vó agora. E uma de 11 anos que está comigo e é uma bênção. Minhas filhas são presente do Senhor.
Hoje, lá na nossa cidade, eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Tem alguém do sul aqui, de Santa Catarina? Tem bastante catarinense aí. E hoje lá teve é como se fosse um congresso falando sobre saúde integral. E a Vitória faz psicologia. E ela foi convidada para falar um pouco sobre saúde mental. Ela que está cursando essa faculdade, mas ela já como é que fala? Ela foi eleita a líder como é que eu vou explicar? Do núcleo de neurociência da nossa cidade. Ela está liderando já essa parte, ela já está estudando sobre isso. E hoje, enquanto ela palestrava pela manhã, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando para mim que é incrível o que Deus tem feito na vida dela. Então, assim, para mim, como mãe, para você também, a melhor coisa que a gente possa viver, eu digo para você, é ver os nossos filhos voar e ver os nossos filhos amar o Senhor mais do que amam a gente, mais do que a gente ama eles. Então, graças a Deus, eu tenho visto isso na vida dela e eu me alegro. Então, se eu que sou uma mãe, né, da terra, eu que não sou Deus, amo ver a minha filha crescer, a minha filha desenvolver e viver plenamente o propósito de Deus, eu quero dizer para você que Deus, Ele não te criou para você ficar morta, caída no chão, humilhada, destruída. Ele chamou você para você voar no seu potencial, para você ser tudo que Deus formou e chamou que você fosse. E eu quero começar dizendo que você tem dons, talentos, você tem tantas coisas que você ainda nem sabe que você carrega, porque você ainda está acreditando numa mente adoecida, em palavras do inimigo que querem destruir a sua vida. Mas não vai destruir. Porque a presença de Deus está aqui hoje e eu vejo o Espírito Santo alçando pessoas aqui hoje. O inimigo tem dito, acabou, não tem mais jeito. O Senhor falou, filha, agora que vai começar. Você vai precisar hoje se levantar do chão, do pó que você está, sacudir a poeira da sua roupa e dizer, Senhor, ainda não terminou e eu estou pronta para recomeçar. Não importa quantas vezes, e por muitas vezes, às vezes nós vamos beijar a lona. A gente vai cair, errar. A gente muitas vezes vai desanimar aquele dia. Mas a Bíblia diz, e é lindo quando ela fala que o justo de todas elas se levanta. O Senhor vai te levantar nessa noite. E sabe, eu tenho visto, por muitos anos, nós como igreja, e eu posso falar isso na comunidade brasileira, porque a maioria aqui é brasileiro, a gente viu uma igreja muito esperando que Deus fizesse todas as coisas. O Senhor, Ele criou na natureza algo que é lindo. Ele deu a semente e deu a terra. Ele deu. A semente, homem nenhum, laboratório nenhum é capaz de produzir a semente nem produzir a terra. Isso aí foi Deus que deu. O que Ele deu para a gente? A atitude de ir lá plantar. Isso Deus não faz. Ele não colocou uma perna na semente que ela vai lá e cai na terra sozinha. Não. A gente vai precisar tomar uma atitude. É por isso que a oração fala sobre falar e ter ação. É oração, ação. Por isso que a Bíblia vai dizer orar e vigiai. Então tem uma ação da nossa parte. Mas por muito tempo nós ficamos esperando que Deus fizesse tudo. Só que o Senhor hoje tem permitido que nós como igreja, nós mulheres, sejamos desafiadas. E se prepare hoje, dá uma cutucada aí e fala assim, você vai ser desafiada hoje. Você está pronta para ser desafiada? Aí eu vou falar para você onde Deus vai tocar hoje. Deus vai tocar naquilo que você disse assim, mas isso é muito difícil. Você tem falado isso. Não, mas isso não é para mim não. Olha de onde eu vim. Não, isso é muito complicado. O Senhor, Ele vai enviar desafios para a sua casa, para a sua vida. E Ele já tem te treinado. Ele tem te treinado através do teu casamento. Teu marido é um treinador. Ele tem te treinado através dos teus filhos. Não é? A coisa mais incrível que a gente tem é quando nós vemos a nossa personalidade num tamanho assim, de 2 anos, desafiando a gente vê, a gente se vê naquilo ali.
treinadores, os filhos são ótimos treinadores. E os nossos relacionamentos nos treinam. Como nós somos afiadas. A Bíblia diz assim, Provérbios 17, se eu não me engano, que como ferro com ferro se afia, assim cada um ao seu companheiro. Por isso que nossa geração hoje, que nós temos vivido, tem visto esse negócio do isolamento. Vamos se isolar. Vamos ficar só nós, vamos entrar no isolamento. Porque quando você se isola, você não é afiada, você não cresce. E muitas vezes, posso te falar uma coisa, os relacionamentos eles vão nos ferir. Mas eu também preciso te dizer que existem relacionamentos que vão nos curar. Não tome uma experiência e batize todas as outras com a mesma, sabe? Eu não confio mais em ninguém. Cuidado. Uma experiência, uma pessoa não define todas as outras da sua vida. Talvez uma traição, uma situação difícil, uma mentira, alguém que enganou, ele só te treinou para você entrar nos próximos relacionamentos, construir conexões de uma maneira mais sábia, mais inteligente. Deus não te chamou para você desistir, Ele chamou para você perseverar. Então, o Senhor tem nos dado muitos desafios. E Ele está falando assim, o desafio agora é o desafio da ação. É o desafio de você começar a agir. E a gente gosta muito, vamos orar. Não é? Deixa eu orar, eu sou muito assim, deixa eu orar primeiro sobre isso, deixa eu ver, né? E o Senhor está falando assim, filha, agora chegou a hora de você agir. Nós vamos estar juntos, mas você vai precisar agir. Você vai precisar se levantar. Você vai precisar, a porta que eu abri, você vai precisar passar por ela. Porque às vezes a gente fala, olha a porta que Deus abriu para mim, você não passa. E o Senhor está falando, eu preciso que você passe nas portas que eu abri para você. Às vezes nós oramos, e isso aconteceu muito comigo. Eu fazia orações. Eu lembro de uma época que eu orei, era 2006. A Vitória, que hoje tem 22 anos, tinha apenas 2 anos. Aquelas sonecas da tarde dos filhos. Eu lembro de um dia, ler um livro, não sei se você já leu, do Rick Joyner, Mundo em Chamas. Ele fala sobre o avivamento do país de Gales. E eu estudei muito sobre a história da igreja, estudei muito sobre os avivamentos. E eu comecei a estudar sobre o avivamento do país de Gales, e ler aquele livro, eu fui sendo incendiada no meu quarto. E eu fui para o chão do meu quarto, batendo a mão no chão, eu lembro. E orei e falei, Senhor, toca nessa terra com avivamento, toca em Criciúma com avivamento. Faz algo aqui que olho nenhum viu. Faz aqui o que o Senhor, só o Senhor pode fazer. Tantos anos, né? 20 anos se passaram. 2006, nós estamos em 2026. 20 anos se passaram. E hoje eu vejo o que Deus tem feito na Aba, Pai. Eu vejo o que Deus tem feito lá na nossa cidade, Criciúma. Nas reuniões de mulheres. E eu posso dizer que é coisa que homem nenhum pode fazer, só o Espírito Santo de Deus. Eu costumava dizer assim, há 2 meses atrás, eu costumava dizer assim para as pessoas que vieram congregar com a gente há pouco tempo, dizer assim, nossa, porque nós somos pastores desde 2003, começamos a pastorear em 2003. E eu sempre falava assim, nossa, vocês precisam ver o que acontecia nos nossos retiros no sítio. Nós tínhamos um sítio e fazíamos um retiro no sítio. E aconteciam muitas manifestações poderosas de Deus naquele sítio. De a gente ficar horas no chão. E eu dizia assim, gente, vocês não acreditam que nós já vivemos. Mas eu sempre dizia assim, vivemos, está lá no passado. Até que um dia, no momento de oração, o Senhor falou assim comigo, não olhe para o passado e diga para Ele que Ele era mais poderoso, e aquilo que eu fazia, eu preciso que você foque no que está na sua frente, porque eu estou preparado a fazer algo novo, será que você ainda não percebe? O dia era 14 de maio desse ano, um dia difícil, reunião de mulheres. Eu estava fragilizada, sabe aquele dia que você quer botar outro no seu lugar? Já aconteceu com você? Você diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, mas hoje eu queria um substituto. Já aconteceu? Senhor, hoje eu não tenho força. Eu não tenho nada para falar. Senhor, hoje eu não... E aquele dia eu só queria uma pessoa para me substituir. Tentei. E aí o meu marido olhou para mim e falou, mas o Senhor colocou sobre ti.
Não temas. O meu marido falou, vá. Eu subi àquela reunião de mulheres confiando só no Senhor. Aquele dia, umas 5 profetas vieram falar para mim, inclusive uma está aqui, minha amiga Axa, falou assim para mim, Deus vai se manifestar nessa reunião como nunca antes. Eu falei, amém, ela é minha amiga. Ela está querendo me encorajar. E mais 4 profetas de outros lugares separados, pessoas de diferentes lugares, falaram a mesma coisa. O que Deus vai fazer hoje vai ficar marcado. Era 14 de maio, nós começamos a reunião. A presença de Deus veio. A presença de Deus começou a fluir naquele lugar. Eu não lembro nem da palavra que eu ministrei naquela noite. Eu só sei que eu fui embora 00:30 carregada por 2 pessoas, porque eu fui naquele dia arrebatada. Eles me pegavam pelos braços e eu ia andando e eu só falando em línguas. Gente, eu nunca tinha vivido daquilo. Então eu quero dizer para você, talvez aonde você está pensando em desistir, é onde Deus colocou um novo começo para você viver. Se eu tivesse procurado uma substituição e encontrado, nós não teríamos vivido o que eu vivi naquele dia. E agora o povo lá da igreja, agora que congrega com a gente, agora eles falam assim, eu tenho uma história para contar do dia 14 de maio de 2026. Porque não foi só eu que fui arrebatada. Teve gente que ficou lá até 00:30 e pouco, foi carregado para os carros. A presença de Deus estava dentro dos estacionamentos. Era uma glória. E nós vamos começar a viver o chacoalhar do Espírito dentro da nossa casa, dentro das nossas reuniões. Eu quero declarar que as nossas reuniões não serão mais as mesmas. Aonde você congrega, aqui nesse lugar, na sua casa, o seu tempo com Deus vai ser chacoalhado pela glória de Deus. Gente, desde que eu cheguei aqui em Orlando, tem uma glória, tem algo dentro de mim que me impulsiona a orar e a buscar. Mas eu estou aqui só faz 3 dias, e aí eu fui ainda descansar da viagem, organizando algumas coisas, e eu disse, Deus, eu não consegui tirar aquele tempo de qualidade com o Senhor. Pois 2 noites que eu sonhei, eu falei para minha amiga, 2 noites eu sonhei, que eu fui dormir, eu sonhei, e sonhos proféticos de canções, e palavras muito diretivas. Essa noite que passou, vou compartilhar com vocês, eu sonhei, que o Senhor me dava uma incumbência. Ele falou assim, você está chamada para formar novas princesas. Aí eu falei, eu? É você, levanta. Eu levantei. Ele assim, vai vir várias mulheres, várias meninas, e você vai formar princesas. E eu falei, e como que eu faço isso? Através da boca. Você vai tocar nos lábios delas, você vai tocar na boca delas, e a minha graça vai vir sobre elas. Olha isso. E no sonho eu começava a cantar uma canção. E era uma glória, era uma graça. E eu vou dar um outro testemunho. Na outra noite eu sonhei que o nosso Ministério Kids, isso é um testemunho para você. O Ministério Kids lá da igreja, eles estavam saindo para um retiro. E o Senhor me deu as direções da saída deles para o retiro, me deu uma canção, me deu uma palavra. Hoje eu fui mandar o áudio para a líder do Kids, e falei, olha, Deus me deu um sonho a respeito do Kids. Ela falou, tu está sabendo o que está acontecendo? Eu falei, não. Ela disse, pois nós vamos sair de retiro com o pessoal do Kids semana que vem. Eu não sabia. Nós vamos sair em retiro com eles, e tudo que você falou no sonho, tudo que Deus compartilhou contigo no sonho, é aquilo que nós estamos precisando. Existe uma janela aberta, não fique distraída. Deus quer falar comigo e com você. Ele quer dar direções claras, Ele quer trazer o novo, Ele quer trazer óleo fresco. É por isso que você está sendo esmagada nesses dias, e você pergunta a Deus, por quê? Por que, Senhor, que essa situação está me esmagando? Porque Ele quer trazer uma unção nova, e é através dos esmagamentos da nossa vida. Você cresce como? Olha para os momentos que você passou de maior dificuldade. Foram naqueles momentos que você mais cresceu. Foram naqueles momentos que você tomou decisões, que você colhe fruto dessa decisão até hoje. Que aquilo que era ruim chegou ao ponto de você dizer, Senhor, obrigada. Obrigada por aquela situação. Obrigada por aquela porta fechada. Obrigada porque isso me trouxe para esse lugar. Agradeça a Deus. Mas hoje eu queria falar sobre como vencer então esses desafios.
É bom falar que nós vamos ser desafiadas. Mas como que nós vamos vencer os desafios que vão bater na nossa frente e vão bater na nossa porta todos os dias? Inclusive, muitas de nós vieram dos nossos lares com uma mentalidade que precisa ser transformada. Eu estava estudando, eu estou parada no livro de Deuteronômio. Provérbios e Deuteronômio. Provérbios e Deuteronômio. Não sei quem também está assim. Mas é muito interessante que você leia a Bíblia, faça o devocional, mas você também tire um tempo de estudo, de se aprofundar suas raízes nas Escrituras. E o Deuteronômio, ele é o ministério da mãe. Ele é o livro que representa eu e você. Por quê? O que a gente mais faz com os nossos filhos dentro da nossa casa? Fala, pastora. Repetir. Vai escovar o teu dente. Vai tomar banho. Tira aquela bagunça, toalha em cima da cama. O livro de Deuteronômio é uma repetição daquilo que Deus já tinha falado em Êxodo, daquilo que Deus já tinha trazido para Moisés. Moisés estava repetindo antes que o povo entrasse na promessa. Ele estava repetindo uma instrução, dizendo assim, ó, não esquece. Então o livro de Deuteronômio, toda vez que você for ler, é como se dissesse assim, ó, uma repetição, e é um lembrete assim, ó, não esqueça. E é ali que você vai ver tanta instrução. É maravilhoso. É Deuteronômio 28, que a minha mãe usou muitas vezes na minha vida para dizer assim, coloco, pois, sobre ti, na tua frente agora a bênção e a maldição. Existe uma escolha. Qual a escolha que você vai ter hoje? Você vai escolher a bênção ou você vai escolher o caminho da maldição? Quando eu queria desobedecer a ela, ela usava a Bíblia. Mas vão existir desafios. Como nós vamos enfrentar os desafios? E eu queria que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 17. Enquanto você abre a Bíblia, eu fiquei tão feliz, porque semana retrasada eu recebi uma ligação da editora Vida. E eles me trouxeram uma mensagem, uma informação, dizendo assim para mim, pastora, os seus livros chegaram a 1.100.000 cópias vendidas. Você acredita nisso? Eu lembro de quando eu lia livros que estavam assim, ó, mais de 100.000 cópias vendidas. Eu, olha que livro, ele já vendeu mais de 100.000 cópias. Eu pensava, uau! E eles falaram, os seus livros estão alcançando nações. E no aeroporto, antes de vir para cá, eu estava olhando alguns directs e tinha um em italiano traduzido. E uma italiana falou, eu sou aqui de um canto da Itália. Seu livro caiu na minha mão. Para mim ler ele, eu traduzo pelo Google Tradutor. Eu tiro fotos e traduzo. Queria muito ouvir os seus sermões. Às vezes eu fico tentando compreender algumas palavras. Só falo italiano. Estou usando, ela falou, o tradutor do meu celular. Mas gostaria de te falar que você tem tocado uma mulher italiana que você nem imagina. No interior da Itália. E ela está lendo Mulheres Improváveis. E vocês sabem que nós conseguimos colocar o livro Mulheres Improváveis em todos os presídios femininos do Brasil. Nós estamos agora, por esses dias, esperando a resposta de Portugal, Portugal, porque eles fizeram um pedido de colocar também o livro lá. E uma das coisas que essa italiana falou, meu sonho é ir nas penitenciárias levar esse livro. Quando Deus te der uma missão, você não pode limitar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Isso não é sobre o que Deus fez comigo, isso é sobre aquilo que Deus quer fazer com cada uma de nós. Você precisa vencer os seus desafios. Samuel 17:17. Um dia, Jessé disse a Davi, leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto, com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles.
Os irmãos de Davi estavam com Saul e o seu exército israelita no vale de Alá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento logo e o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército, e Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar o seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ele ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Eu só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. E alguém contou ao rei Saul o que Davi havia lhe dito, e o rei mandou chamá-lo. Até aqui. Como enfrentaremos as guerras? E não só, uma guerra ruim, um desafio ruim, não. Porque quantas vezes, voltando lá em 2006, lembram que eu orei? Senhor, faz aqui, Senhor. Faz esse avivamento. A primeira vez que a reunião de mulheres deu 1000 pessoas, eu passei mal. Consegue compreender? Porque eu estava pisando num território de promessa com uma mentalidade antiga. Deus estava respondendo a minha oração, mas eu não tinha estrutura. Escute isso. Eu estava a ponto de dizer: Senhor, eu não vou dar conta. Como que eu vou ministrar para 1000 pessoas? Mal sabia eu que uma das reuniões de mulheres em Criciúma ia dar 14.000 pessoas, 15.000 pessoas, ao ponto de não ter mais hotel, não ter lugar para alugar casa em lugar nenhum. Eu pergunto para você, às vezes você olha, os desafios não são ruins, às vezes os desafios que Deus quer que você vença é aqueles que Ele está colocando na sua frente e você tem dito não para aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Vocês estão comigo? Como enfrentar então? Como que eu devo agir? Porque quando uma unção cai sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, o favor de Deus vem, mas junto com o favor de Deus vem um presente: a perseguição. Existe uma perseguição que não persegue eu e você, a perseguição que é a unção. Ela é atraída pela unção. Todos os homens e mulheres de Deus que foram ungidos foram perseguidos. E eu queria traçar aqui para nós, como se fosse uma colinha, para quando a gente estiver passando pelos desafios da vida, a gente dá uma olhadinha. Posso ouvir um amém? Se você está anotando, anote isso. E posso te dar um conselho? Uma coisa que eu sempre fiz, tá? A minha vida inteira. Quando eu não ministrava, quando eu ia em qualquer lugar, eu tinha um caderninho físico. Eu pegava uma caneta e aquele caderninho me acompanhava. Se eu estava orando, o caderninho estava do meu lado. Se eu estava numa ministração, eu estava lá, ministração do fulano de tal. E eu ainda separava o que Deus falava comigo. Sabe por quê? Você tem muito mais chance de gravar aquilo que está sendo dito, nunca mais esquecer e ainda revisitar os teus cadernos e ser abençoada. E aqui nos Estados Unidos tem muito caderninho bonitinho por $3. A minha vontade é encher minha mala de caderninho. De tão fofo que eu acho. Então anote, sabe? E é tão bom quando chega uma hora que tu acaba o caderninho, tem um caderninho novo, para você anotar novas coisas. Muitas das ministrações que eu tenho ministrado, eu acesso meus cadernos antigos, meus dias de oração. Então anote. Primeiro,
Não esqueça disso. Se Deus te chamou, não olhe para as suas limitações. Você vai precisar tomar uma decisão, olhar para o seu Deus, olhar para quem te chamou. E jogar a responsabilidade para Deus, dizer, Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente fala, eu não me responsabilizo por mim mesmo, mas o Senhor disse que é para mim fazer, eu vou fazer. Talvez, se eu pastoreasse e eu me conhecesse lá, eu não seria minha escolha, eu não teria me escolhido. Talvez para aquilo que você faz hoje, você não teria se escolhido. Você lembra quando você foi mãe pela primeira vez? As barbaridades que você fez sendo mãe de primeira viagem. Lembra? Do medo, do receio. E olha como deu certo. Olha a mãe que você se tornou. Olha a mulher que você se tornou. Quantos desafios Deus já colocou na sua mão que você achou que você não ia dar conta e você deu muito conta. Porque Deus era com você. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Quando Davi chega aqui, Davi tinha uma coisa que ninguém naquele lugar tinha. Você sabe o que é? Davi tinha unção. Davi havia sido ungido. Antes de ele chegar aqui, ele havia sido escolhido por Samuel, por Deus através de Samuel e ungido. E a Bíblia diz, quando você vai lá um pouquinho antes, você vai dizer assim, ó, e o favor, e daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Tomou posse de Davi, e o favor de Deus era com ele. Quando o favor de Deus está na vida de uma pessoa, não importa o que ela faça, vai dar certo. Você já viu que tem gente que tem a bênção na mão, ela toca, vira ouro, ela toca, é abençoado. Não deu certo para ninguém, mas quando ela pegou, deu certo. Ninguém valorizava, mas na mão dela tem valor, fica até mais bonito. É favor de Deus. Eu lembro de um pastor amigo nosso que tinha um carro velhinho e ele sempre reclamava daquele carro. Ai, porque esse carro é ruim, porque esse carro é ruim. E ele reclamava e reclamava até que ele conseguiu vender. Ele, vai com Deus. Quando ele vendeu, passou umas 3, 4 semanas, passou um carro por esse carro bonito. Daí o amigo dele, esse carro que tu vendeu para o fulano. Não é o mesmo carro. Ele só botou ali, mudou o aro, ele deu uma melhorada. Às vezes, você não valoriza o que Deus colocou na sua mão. E na mão de quem tem favor de Deus, aquilo vai ficar até bonito. Mas Deus está falando assim para você hoje. Se eu te chamei, por que você olha para as suas limitações? Se eu te escolhi, por que você olha para aquilo que você não dá conta? Davi não olhou para o tamanho dele, não olhou nem que ele não era nem convidado, gente, para estar ali. Ele só foi ver, ele só foi levar comida para os irmãos. Jessé estava muito velho, não tinha como ir para o campo de batalha, ele chama Davi, o caçula dos 8 irmãos. Ele não tinha nem sequer 20 anos, que era a idade adequada para ser um soldado. Sabe quando Deus te chama? Não vai ter todas as variáveis certas. Mas precisa ter tanto tempo. Pois é, mas quando eu te chamo, eu faço quando eu quero. Então te levanta e toma posse, porque o lugar é teu. É assim que Deus faz. Davi, ele era a única pessoa corajosa naquele lugar, porque ele não olhou para as limitações dele. Muitas de nós, estamos deixando de viver aquilo que Deus chamou a gente para viver, porque a gente está olhando para a nossa limitação. E eu não falo isso porque eu achei que eu deveria falar, eu falo isso porque eu vivi muito isso. Eu fiz um Timothy's Day lá na igreja, que o que é isso? É um dia inteiro só com quem serve na igreja, com as líderes de grupos de convívio, líderes de ministério. E eu chamo elas de Timóteo. Assim como Paulo tinha o seu Timóteo, eu tenho o retiro amado Timóteo. E nesse ano não deu para fazer o retiro, a gente fez o Timothy's Day. Um dia só do Timóteo. Eu ministrei pela manhã, e quando chegou a tarde, elas fizeram um bate-papo e perguntas para mim. E uma das perguntas foi: qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no seu ministério? Lá no começo, ou até mesmo hoje, qual é a maior desafio, maior dificuldade que você enfrentou? Qual foi o maior inimigo? E eu respondi tão rapidamente: o maior inimigo do chamado de Deus, do propósito de Deus para a minha vida, fui eu mesma. Muitas vezes, eu fui a minha própria inimiga.
dizendo que eu não poderia estar, que eu não poderia fazer, que não era para mim, que eu não ia saber falar direito, que eu não ia conseguir. Foi tão legal, porque as alunas do Casa de Isabel, às vezes, elas são muito sinceras, porque elas estão andando bem perto de mim, quem me conhece sabe que eu sou sincera ao extremo. E elas acabam, a gente fica parecido com quem a gente anda junto. E elas vêm falar algumas coisas para mim, pastora, tem umas aulas que você começa falando no plural e termina no singular. Pois é, você vai falar com Deus, foi Deus que me chamou. Mas eu até falei para o menino do Casa Isabel, a gente vai precisar regravar o Casa de Isabel e corrigir isso, porque eu ficava tão nervosa na época, na frente da câmera para gravar, tão nervosa, tão desesperada com aquele gigante na minha frente, que eu não conseguia fluir. Você já viu que quando você está nervosa, você bloqueia? E eu quero dizer para você, não fuja dos desafios de Deus para a sua vida, você vai dar conta. Não olhe para as suas limitações. Ah, mas lembra de Moisés? Mas eu sou gago. Como é que... Mas eu entendo Moisés. Eu super entendo ele. Ele chegou e disse, Senhor, como que eu vou chegar para Faraó? E dizer, solta o meu povo. Fala para mim. Porque ele disse que ele era gago. Como? Que ele vai rir. Eu não tenho, Senhor. E o Senhor falou, mas eu sou contigo. Quer dizer para você que Deus é contigo. Se Ele chamou, você só tem que acreditar. Segundo, não despreze as pequeninas tarefas. Elas escondem embrulhado o seu destino. Os lugares que Deus quer te promover são aqueles lugares que quase todo mundo despreza. Vivi muitas vezes isso. Até as nossas obediências, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, até as nossas obediências, porque o nosso, vamos lá, gente. Agora, eu sendo mãe, eu posso dizer isso. Às vezes nós, como mães, nós podemos ser injustas com os nossos filhos. A gente vai errar querendo acertar. Ou a gente vai proteger demais. Ou às vezes a gente vai sair uma palavra na hora do nervosismo, que a gente vai precisar corrigir. Mas a bênção não está se você obedece à mãe que é boa, à mãe que é legal, à mãe que faz tudo o que você quer. A bênção está na obediência. É na obediência. Porque quando nós obedecemos, nós recebemos uma validação de Deus. Tudo que a gente faz na nossa vida dá certo. Davi obedeceu um pedido que poderia ser humilhante. Eu gostei de uma frase que eu vi esses dias, que todo mundo é servo, diz, eu sou servo, vim para servir, mas experimenta te tratar como servo para ver se você é servo mesmo. Te bota na última fileira, te faz, vamos ver se você sabe com quem você está falando, entendeu? Já sai na hora de dentro. Jessé disse assim, Davi, vai lá e leva comida para os teus irmãos. Jessé não falou, filho, vai lá, entra na frente da batalha, olha os gigantes, você vai vencer, tá, filho? Não. O Senhor só queria uma obediência, numa tarefa pequena e desprezível. O Senhor está esperando pessoas que não vão desprezar pedidos pequenos e simples, e até que pessoas têm desprezado. Fazer um bolo, limpar algo. Você entende o que eu estou falando? Levar recado para alguém, abençoar uma outra pessoa, tirar a fome do outro. Deus, no meio do caminho, Deus está planejando que você mate um gigante grande e que você saia vitoriosa de uma simples levada de marmita. Você não tem noção do que Deus pode fazer com as suas obediências que ninguém vê. Eu escrevi livros e eu estava até conversando com a pastora sobre isso. Às vezes as pessoas falam para mim, pastor, você trouxe o livro? E eu digo, gente, não trouxe. Gente, é muito caro trazer livro para os Estados Unidos. Vocês não têm noção da quantidade de imposto que se paga. É muito caro. É muito assim, muito. E alguém fala assim, mas pastora, traz da mala. E eu digo assim, não, eu não quero entrar pela porta errada.
eu não quero fazer o que é errado. Sabe, é melhor a gente não ter o livro, do que ter o livro, do que entrou. A gente tem que, como igreja, se arrepender das coisas que nós lavamos, porque é livro de Deus, está atrás na mala, vai abençoar pessoas, mas eu estou em desobediência, porque é a forma errada de entrar. Às vezes, as pequenas obediências que ninguém vê na sua vida, não vou fazer isso, elas estão conferindo em você autoridade. Aí quando você abre a boca para orar, o céu desce. Por que o céu desce? Porque tem obediências secretas. Tem levadas de marmita para quem te persegue ainda. Porque Davi não estava levando marmita para os irmãos que amavam ele. Porque quando Eliabe fala assim, eu te conheço, aí Davi fala o quê? O que eu fiz agora? Isso quer dizer que Eliabe sempre estava reclamando de Davi. Experimente Deus pedir para você abençoar quem fala mal de você, quem te persegue. Experimente abençoar e levar provisão para quem você sabe que até não merece. Não é sobre quem vai receber, é sobre quem te enviou e sobre o que o Senhor está testando teu coração. Eu acredito que aquele convite para levar marmita era um teste de Deus. Deus, Ele não vai colocar coisas na nossa mão que nós não somos capazes de suportar. Tem gente que não suporta sucesso. Tem gente que não suporta dinheiro. Vai se perder. Se tiver muito dinheiro, vai se perder. Se tiver muito sucesso, vai se perder. Aí Deus tem que manter, levando assim aos poucos, para que a pessoa entenda, filho, eu preciso te preparar para aquilo que eu quero fazer na sua vida. Então, não despreze as pequenas tarefas. Elas escondem, muitas vezes, vitórias que você nem imagina. E ali também descarta muitos. Eu não vou levar marmita não. Deus me livre. Não fui chamada para isso. Ministério infantil, credo. Já cuido dos meus filhos. Eu fui chamada para o altar, para cantar, para pregar. Aí o Senhor fala, pois é, mas é para esse lugar que tu não vai. Todos esses anos, quem mais quer, fica escondido. E quem menos procura, Deus vai lá e chama, e bota na frente, mesmo tremendo, Deus fala, é contigo. Você já viu que Deus faz isso? Quem aí concorda comigo? Eu falei isso uma vez, é uma verdade. Está no livro Mulheres Improváveis, eu acho. Quando Deus quer te esconder, ninguém te acha. Você pode subir no lugar mais alto aqui de Orlando, sei lá, da sua cidade, subir lá bem no alto, pendurar uma melancia no seu pescoço, começar a gritar, ei pessoal, ei, tem algo para dizer. Se Deus quer te esconder, ninguém vai te ver. Você viu aquela mulher com a melancia? Não vi. Ela estava num prédio bem alto, gritando, não vi. Não vi não. Agora, se Deus quer te mostrar, ninguém te esconde. Ninguém é capaz de esconder aquilo que Deus levanta. Porque aquilo que Ele levanta, aquilo que Ele promove, Ele também sustenta. Então, os seus olhos não devem estar, sabe? Ai, Senhor, nos lugares, deve estar no Senhor. Naquilo que o Senhor está te mandando. Filha, vai lá. O infantil está precisando. Olha lá, derramaram água, seca. Filha, vai lá, faz tal coisa. Eu já fui maquiadora, né? Trabalhei como maquiadora. E sempre gostei. E às vezes estou no meio das minhas amigas, tem alguma situação, algum casamento, ou mesmo estou num congresso, a maquiadora que habita em mim pula para fora, gente. Eu vejo uma bolsinha, deixa que eu já passo esse, deixa que eu já faço deixa que eu já vou fazendo. Outro dia uma mulher falou assim, nossa, uma mulher falou assim, estava num lugar, que honra sendo maquiada. Assim, querida, tu não conhece. Já levei muita marmita, minha filha. Já trabalhei muito e já levei muita marmita. Não despreze as pequenas tarefas, a louça, a fralda para trocar, a casa para limpar, servir a mesa da sua família. Ontem a Bela, estou com fome, lá fui eu, levar marmita.
fazer macarrão, um molho alfredo e carninha picadinha, vamos lá. Leve a sua marmita, você vai vencer gigantes. Terceiro, você vai precisar fazer assim, tapar os ouvidos. Não escute a voz dos pessimistas, eles sempre vão apostar na sua derrota. Lá no capítulo 17, versículo 24, Davi, ele ouviu afrontas e testemunhou, como todos os israelitas, com as pernas bambas de medo, o que o gigante dizia. E aí eles diziam, viste aquele homem que subiu para afrontar Israel? Mas sabe de uma coisa? Deixa eu falar para você. Os pessimistas vão dizer que você não consegue. Eliabe com certeza, inclusive ele quis devastar Davi na reputação, envergonhar ele publicamente, porque ele falou assim, o que vai fazer aqui? Onde que tu deixou aquelas poucas ovelhas? Ele quis desmoralizá-lo publicamente. A gente vê muito isso hoje na internet, né? Onde tu deixou aquelas tuas poucas ovelhas? Você não tem nada para oferecer. O Senhor está falando assim para você que hoje haja escudo nos teus ouvidos para que você não dê voz aos pessimistas. Eu estava lendo hoje pela manhã Provérbios, se eu não me engano é 12, 25, acho que eu coloquei ali, no Stories. Olha que interessante, a preocupação, ela deprime a pessoa, mas a palavra de ânimo, ou a palavra certa, encoraja e anima. Por quê? Porque nós podemos sim ser desencorajados através de pessimistas. Eu lembro de uma mulher que vivia com um homem muito pessimista. Muito pessimista. Todos os dias, porque está muito difícil, a economia está difícil. Vamos economizar isso, vamos economizar aquilo, que sempre está muito difícil. Eles nunca viveram em plenitude, porque tudo era muito difícil. Gente, esse homem morreu. Esse homem morreu, e aí a gente chorou no velório. Essa mulher, em poucos meses, ela floresceu. Eu falei, o que houve contigo? Tu está mais bonita. Tu tá tão linda, tu tá tão feliz. Ela assim, todos os dias eu tomava um veneno pela manhã de pessimismo. Agora eu posso acreditar, posso te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você vai precisar aprender a treinar os seus ouvidos para não ouvir os pessimistas. Davi, quando ele olha para Israel está tremendo de medo, e ele podia ter dito, se eles que estão aqui sempre, se eles são guerreiros, eles estão com medo, o que eu vou me meter? Quem sabe você é a resposta. Quem sabe no seu meio está todo mundo tão acostumado em viver daquele jeito, você chega e faz algo totalmente diferente e muda o cenário. Quem sabe é a sua coragem que vai mudar tudo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, mas é a guerra, fecha. E vai assim, Deus, o que o Senhor está dizendo para mim? Eu quero obedecer a sua voz. Eu quero ser guiada pela tua voz. Gente, é maravilhoso quando entra uma mulher no ambiente que ela ouve Deus. Você sabe que ela ouve Deus. Ela não anda com aquilo que a terra fala, ela tem um linguajar do céu. Ela já chega dando rajada e gritando terra. Terra! Ela já começa a gritar e dar glória. Lá em casa, quando eu vejo as coisas meio borocochô, gente, é Cassiane no talo, assim, Eu boto, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Davi chegou assim no acampamento. O povo com medo, Davi, Deus vai na frente. Aí o pessoal, rapaz, tu não tem idade. E ele, não escuto, não sei, eu estou indo, Deus me chamou. Você vai precisar fazer isso. Você viu como está difícil nas igrejas? Já viu?
Falaram por aí, sabe o falaram? Estão falando, falaram. Fala assim, não me interessa, eu quero saber o que Deus está falando. Eu não ando debaixo disso, eu quero andar debaixo da unção do Espírito. Agora você vai fazer uma coisa, você vai sacudir essas palavras de você agora. Sai pessimismo, vai. Em nome de Jesus, faz profeticamente, sai de mim. Sai esse espírito de reclamação, de ver sempre o copo mais vazio, de sempre achar um problema para uma solução. Em nome de Jesus, sai pessimismo. Glória, você vai chegar hoje. Não, eu tenho certeza, às vezes o diabo pensa, hoje eu vou desanimar ela. Já vou acabar com ela. Você já pega, já começa a orar, já grita um terra, já começa a orar, sai daqui, capeta, acabou. Até você ficar outra. Em quarto lugar, não perca tempo com os críticos. Eles querem tirar o teu foco. Davi, na hora que ele estava perguntando qual é a recompensa mesmo, Eliabe veio, bem eu sei, porque Eliabe já estava queimado, porque o ungido foi ele. O ungido foi Davi. Já tinha uma dor ali. Bem sei eu da tua prepotência. Tem gente que pensa isso de mim, de você, tá? Que ela é orgulhosa, prepotente. Sabe por que ela está lá? Porque ela quer se aparecer. E tem muita gente aqui que deixa de fazer coisas porque tem medo que os outros vão pensar. Você não vai fazer nada se você parar para pensar no que os outros vão pensar, porque os outros vão pensar, gente. Você vai pegar hoje, puxar uma pólice, sabe do quê? De, tipo assim, ó, de liberdade para as pessoas. Você vai dizer, como é que fala? Alforria, estás livre. Sabe do quê? Não gosto de ti, tu é livre para não gostar de mim. Você vai fazer isso? Posso ouvir um amém? Amém? Ah, não gosto do teu jeito. Liberdade. Seja livre. Mas siga para onde Deus te chamou. Você não foi chamada para agradar pessoas, mas agradar a Deus. E as pessoas que é para estar no teu caminho, Deus vai colocar. Quem está indo para o mesmo lugar vai se encontrar onde, gente? No meio do caminho. Sabe onde é que estão as tuas maiores conexões, as tuas amigas, as pessoas de aliança? No caminho para a promessa. Não é você parando, eu tenho que ir para lá, mas acho que eu vou dar uma passadinha aqui. Não. Segue. Às vezes a gente está se desculpando para a gente que a gente nem deveria. Mas vão pensar que eu quero me aparecer. Deixa pensar. Eliabe falou isso para Davi. Eu sei bem da tua prepotência. Tem gente que fala assim, eu sei bem quem tu é. Não sabe, não. Não me conhece. Não habita dentro de mim. Não sabe quem eu sou. Às vezes, por muito tempo, a igreja teve dificuldade com as mulheres bem arrumadas, né? Porque o protótipo de espiritualidade era uma mulher que não se cuidava. Então, ela era muito espiritual. E uma vez uma mulher falou assim para mim, você tem que cuidar, você se arruma muito, daqui a pouco você não vai ser ouvida, as pessoas não vão querer te ouvir. Daí eu falei para ela, mas Deus me chamou então para uma tribo das mulheres que gostam de se arrumar. Elas vão me ouvir. Elas vão me ouvir. Entende? Então, se você parar para dar explicação, é pior. Tem gente que ele não quer saber que, mesmo que você se justifique, que você desminta. Não, é mentira, está aqui a verdade. Mas não tenho o que falar. Então não existe. Então assim, não para explicar. Segue aquilo que Deus colocou. Não perca tempo. Sabe o que Davi falou? O que eu fiz eu agora? E voltou. O que é mesmo? Continua. Ele não parou. Ele disse, Eliabe, fica num canto, Eliabe está me criticando, eu estou ferida, eu preciso de cura interior. Dá um chute nisso em nome de Jesus. Segue isso. Em nome de Jesus, não deixa as críticas te paralisarem. Oh, meu Deus, seja forte, mulher. Segue. Davi teve que lidar com a crítica de Eliabe, seu irmão mais velho, com a desconfiança de Saul, com a afronta de Golias, mas ele nunca perdeu o foco.
E as críticas, elas costumam doer ainda mais quando elas são contínuas. Eliabe era um crítico bem costumeiro. Porque Davi, perguntou, o que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. As críticas também doem quando elas vêm envelopadas em destempero emocional. Por exemplo, assim, sabe aquela crítica disfarçada de elogio? Nossa, como tu te arruma, né? Eu não tenho esse tempo todo. Quer dizer o quê? Entendeu? Quando as críticas vêm para tentar desvendar as motivações, porque quando vem com acusações do que nós queremos que... Gente, eu vou dizer uma coisa para você, motivação é que ninguém é capaz de medir de ninguém. Eu não posso para uma pessoa sequer aqui dizer o que ela pensa dentro dela. A Bíblia falou assim, você não pode nunca julgar as pessoas por aquilo que você acha. A Bíblia só falou assim, você vai conhecer a árvore pelo fruto que ela der. Ela vai dar um fruto. E o fruto vai dizer, a laranja não fica, eu sou laranja, hein? Já falei, eu vou provar que eu sou laranja. Não, ela dá o fruto. Ela não vai para processar ninguém, porque ela não estão acreditando que ela é laranja. O fruto dela mostra quem ela é. E as críticas doem muito quando elas tentam nos humilhar em público. Foi o que Eliabe fez, Tentou desmoralizar Davi. Tu quer matar um gigante Golias, tu cuida de pouca ovelha? Tu está olhando para algo grande, Mas o Senhor está aqui hoje falando para mim e para você. Não deixe os críticos colocarem medo no seu coração. Fuja dos críticos, enfrente e vença os gigantes. Assim como Davi venceu e triunfou sobre Golias. Posso ouvir um amém? Amém. Em quinto lugar, apresente-se para os grandes desafios do presente com base nas vitórias e nas experiências do passado, sim. Deus te treinou lá atrás. E às vezes você vai precisar puxar uma vitória do passado para você ter força para vencer o presente. Davi fez isso quando ele chamou Saul e falou, Saul, como é que é, rapaz? Tu quer? Eu já matei um leão e um urso. Eu já matei um leão e um urso que tentaram pegar minhas ovelhas. E o Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar do gigante. E percebe que são níveis? Venceu lá atrás num nível, o nível é maior agora, mas o problema aqui não é o tamanho do urso, do leão ou do gigante. É o Deus que livrou ele do pequeno, vai livrar do grande também. É a confiança. Não, Deus já fez isso comigo, Deus já me tirou. Às vezes nós temos que puxar a memória. Sabe? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Às vezes nós temos que lembrar de onde Deus já nos tirou, do que Ele já fez. Principalmente nós que muitas vezes, Deus, olha onde eu não cheguei. Olha lá o que tanto que falta. Olha, aquela mulher já chegou. O Senhor, filha, dá uma olhadinha, tanto que tu já caminhou. Olha de onde eu te tirei. Quando, ano passado, meu pai teve câncer, um câncer reincidente na língua. Ele teve uma vez no palato, há 26 anos atrás, ele teve um câncer no palato, na boca. O câncer voltou ano passado na língua dele. Era dia 1º de janeiro, ele me chamou lá e falou, filha, vem cá no quarto. Eu fiquei assustada. Foi, pai. Ele mostrou uma ferida na língua que não cicatrizava, já fazia mais de um ano. Ele não tinha contado para ninguém, tinha tentado de tudo. E eu falei, pai, vamos no médico. Chegamos no médico, constatou câncer. Para a glória de Deus, o câncer não havia se espalhado, só estava na língua e um pouquinho abaixo. E o médico falou, a gente vai precisar tirar metade da língua dele e fazer um enxerto, com a pele aqui debaixo do pescoço. E eu falei, meu Deus, e ajudei meu pai naquele processo. Foi tudo bem, sabe? Eu acho que ali eu venci um Golias. Fiquei do lado do meu pai em todo o tempo, na sala de recuperação. Minha mãe não teve coragem de ficar junto. Botei gelo na boca dele nas primeiras horas. Fiquei. Nunca tinha administrado sonda. Ele ficou usando sonda. Aprendi.
Entreguei meu pai curado em casa. Olha, não tem mais câncer, só recuperação mesmo agora da fala, de como vai se alimentar. No outro mês, o Telmo descobre um melanoma nas costas. Um sinal muito suspeito. E o exame deu que era um melanoma, um câncer, gente, que se tivesse entrado, não tinha chance. E quando eu enfrentei com meu pai com coragem, mas quando chegou no meu marido, muito perto, eu comecei a me desesperar. Falei, Deus, e agora, pai? Eu já estava cansada daquela guerra. E o Senhor falou assim para mim, eu dei a vitória. E Ele começou falando tantas vitórias que Ele deu na nossa vida. Tem tanta promessa, eu quero que você olhe para isso, para você enfrentar esse gigante. E para a graça de Deus, gente, quando aquele exame detalhado veio, se aquele câncer tinha ou não entrado na derme dele, pego os órgãos, o exame veio, é superficial. Então eu quero declarar que às vezes você vai ter que precisar se lembrar do que Deus já fez por você, do que Ele já te livrou, do que Ele já te curou. Então, essa postura de Davi foi muito linda, porque assim, o Senhor já fez. Em sexto lugar, eu acho que é o último. Em sexto lugar, não tente imitar os outros, use as armas que Deus lhe deu. Existe uma lição escondida aqui. Em 1 Samuel 17:38, Saul faz um convite. Davi, vem, quer ir para guerrear contra Saul? Bota a minha armadura. A Bíblia diz que Davi não conseguia andar com a armadura de Saul. E ele falou, eu vou com aquilo que eu tenho. Gente, era muito improvável lutar contra um guerreiro daquele. A gente fala assim, amém, é legal, mas pensa. A armadura de Saul era quase o homem de ferro. Era o que tinha de melhor. Pensa, ele era o rei, gente. E não só era o que tinha de melhor, mas pensa o prestígio de usar a armadura do rei. Era um prestígio. Davi falou o seguinte, me desculpa, mas eu não consigo nem andar com aquilo que é teu. Eu tenho mais habilidade com as minhas pedrinhas. E eu vou usar aquilo que eu sei usar. Sabe que a nossa geração precisa ser batizada com autenticidade. Use o que Deus colocou na tua mão. Use as pedrinhas que Deus colocou na tua mão. Não tente usar a armadura de Saul. O que funcionou na temporada passada, talvez não vai funcionar agora. Ai, mas a pastora tal fazia assim. Pois é, mas é a pastora tal naquela época. Agora Deus está fazendo de uma forma diferente. Ele te deu 3, 4, 5 pedrinhas. Usa essa que Ele te deu. Em sétimo, tenha preparo e coragem, mas saiba que a vitória vem de Deus. Se prepare, estude, tenha coragem, mas nunca diga, eu consigo. Sempre diga, o Senhor vai me dar a vitória. Inclua sempre jejum e oração. Você está passando por uma guerra agora, por um desafio. Por que você não orou no jejum ainda por isso? Por que você tem gasto muito mais energia e tempo reclamando, se vitimizando, dizendo que você não vai conseguir, quando você deveria estar em um propósito grande de jejum e oração por isso? Para vencer essa guerra, para vencer essa batalha, só o Senhor para dar vitória. Não pense que Davi venceu sozinho. Ele venceu porque ele servia ao Deus dos exércitos. E eu quero declarar hoje que gigantes vão tombar aqui nesse lugar. O gigante do medo. Talvez você está passando por uma frieza espiritual muito grande. Talvez as pessoas olhem para você está firme igual prego no angu. Você está ali, está difícil, mas você está mantendo a pose, entendeu? Não, está tudo bem, está tudo certo. E Deus está vendo. Deus sabe os gigantes que você tem enfrentado. E hoje é dia desses gigantes caírem aqui. Você vai começar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E não ficar mais à sombra de Eliabes. Não ficar mais à mercê da armadura de Saul. Mas viver aquilo que Deus tem desenhado para a sua vida, para a sua história. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero orar nessa noite. Quero orar por você. Eu queria que você começasse falando com o Senhor. E começasse falando com Ele, dizendo, Senhor,
Eu não vou mais fugir dos desafios que o Senhor tem para mim. Tem muita mulher que está cansada porque você está lutando igual Jacó naquele vale, lutando com o anjo. Até o ponto de Deus às vezes ter que tocar na tua saúde, na tua articulação. É uma guerra. Lutando com o Senhor. Solta agora em nome de Jesus essa corda que você segura, essa resistência que você tem. Em nome de Jesus, solta. Diz assim: Senhor, a partir de agora eu não vou oferecer resistência àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu não quero oferecer resistência ao Teu Espírito. Eu não quero oferecer resistência às Tuas mãos sobre mim, Senhor. Senhor, quantas vezes eu mesma me limito, eu mesmo digo que eu não vou, eu não posso, eu vou lá e fecho a porta que o Senhor abriu, Pai. E por vezes tento arrombar as portas fechadas. Quantas vezes, Senhor, diante do chamado, eu digo não, olhando para as minhas poucas pedras nas minhas mãos, Pai, não acreditando no que o Senhor confiou em mim. Quantas vezes, Pai, os críticos me paralisaram. Quantas vezes eu permiti, Senhor, que as pessoas pensassem de mim, impedissem eu de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Quantos nãos eu dei quando o Senhor tinha dito para mim dizer sim. Tantas vezes, Senhor, eu não sou amiga, eu não me amo, mas eu sou minha inimiga. Todos os dias pela manhã eu começo a repetir para mim mesma as minhas incapacidades, aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu errei no outro dia, uma culpa que eu carrego de anos atrás, que eu não consigo me livrar dela. E tudo isso vai me emaranhando, e quando eu vejo o dia acabou e eu estou vivendo a mesma coisa, distante daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor quer alcançar você nessa noite. Eu queria orar por você hoje. O Senhor quer alcançar pessoas aqui. Talvez você está aqui, você não teve uma família que te encorajou. Muito pelo contrário, na sua infância, você foi muito desencorajada. A sua base familiar não foi uma pista para você decolar. Você teve que escapar de palavras. E o Senhor hoje, Ele está vindo sobre você com cura e restauração nessa noite. É tão simples que você vai ter até... Senhor, será que é isso mesmo? É tão simples. E o Senhor está dizendo para você: sim, é isso mesmo. Eu queria orar por você, se essa palavra te alcançou nessa noite. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós temos pouco espaço aqui, mas eu sei que a atitude de vir... Vem para frente, meu irmão. Vem para frente para a gente ter vaga para todas as pessoas. Se essa palavra pegou você, peça ao Senhor: Senhor, me toca. Nessa noite, eu saí do meu lugar, Deus. Eu estou me expondo aqui nessa noite, porque eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. Eu me arrependo, Senhor, de quantas vezes impedi a Tua obra na minha vida, impedi, Senhor, que outras vidas sejam alcançadas. Mulheres aqui que o Senhor tem chamado você para voltar a estudar. Algumas com o diploma na gaveta. O Senhor está falando: por que teu diploma está na gaveta? Por que você tem subestimado tanto as pedras que eu te dei, as armas que eu te entreguei? O Senhor está falando para algumas pessoas aqui: a arma que eu te dei, ela não é convencional, ela não é da multidão, ela é diferente, e por isso você se envergonha. Você se sente às vezes pequena quando vai mostrar aquilo que você tem, que parece ser tão pouco. E o Senhor está falando: filha, você não precisa, você só precisa de mim. Faça uma aliança com Deus agora. Comece a dizer: Senhor, eu vou obedecer ao teu chamado.
vou te obedecer, Senhor, eu não vou mais fugir da tua vontade. Enquanto nós cantamos essa canção, você faz uma aliança com Deus hoje, no chão dessa igreja, na terra desse país, de onde Deus te trouxe aqui. Mesmo que você seja imigrante, que você tenha nascido aqui, ou você está aqui só por passeio, Deus te trouxe nessa terra. Ele te trouxe até aqui para destravar algo na sua vida. Deixa eu falar, Deus é um Deus de geografias. Todo propósito e promessa de Deus está atrelado a geografias. Essa geografia que importa para Deus. Comece a se alinhar ao que os céus estão fazendo nessa noite. Comece a se alinhar agora. Peça ao Senhor, Senhor, alinha o meu espírito aquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Cadeias estão caindo. Isso, cadeias estão sendo rompidas aqui. Eu vejo gigantes caindo na mente. Guerras e batalhas na mente.